Vamos chegar, rapaziada. Demorei, mas eu cheguei. Pra gente poder conversar, bater esse papo, falar muito dessa vitória fundamental, importantíssima do Corinthians e também sobre a rodada que tá acontecendo, porque ela envolve tudo, todos os times e todas as questões relacionadas a essa rodada. Mas também tem outra notícia. Ramon Dias praticamente implora para permanecer no ano que vem. Aguardando a sua inscrição. Você que acompanha os meus vídeos, está aqui todos os dias e não se inscreveu, esse recado é para você. Solta o dedo aí no like também que me ajuda e bora se inscrever no canal. Vamos falar do Timão, porque tem algumas notícias importantes. Ramon Dias concedeu entrevista ao GE, naquele quadro muito bacana chamado Abre Aspas, em que a conversa acaba sendo um pouco mais informal, mas obviamente eles acabam abordando temas mais objetivos e práticos do dia a dia, aqueles que interessam mais ao torcedor. Tem outras questões, né, sobre a adaptação a São Paulo, a família que ele trouxe para cá, sobre o nível do futebol brasileiro. Aí teve uma frase dele que repercutiu muito, né, na comparação entre Corinthians e Vasco, e ele dizendo que a estrutura, que o clube Corinthians é muito maior do que o clube Vasco da Gama. Obviamente isso repercutiu de várias maneiras, né? Porque nem vou entrar no mérito aqui, porque cada clube tem a sua história e ele esteve lá dentro dos dois. Acho, olhando de fora, de que a estrutura hoje que o Corinthians oferece é superior à que o Vasco da Gama oferece, né? Isso sabidamente, mesmo com o SAF, mesmo com o Pedrinho lá, presidente, que é um abnegado, né? Que está tentando melhorar a situação do Vasco. A gente sabe, né, que as condições de trabalho elas são muito diferentes. Mas você mexendo com torcida num vespeiro desse, né, não teria como ser diferente. Mas enfim, isso também faz parte de um jogo que o Ramon se propôs a jogar, ao inclusive conceder essa entrevista. Porque não pense você que um jogador, um treinador, quando ele dá uma entrevista, ele está fazendo apenas por uma questão protocolar da liturgia do cargo. Do ônus que ele tem para poder desenvolver a sua atividade fim, de vez em quando eu tenho que dar uma entrevista. Em alguns casos, na maioria dos casos, as entrevistas elas são utilizadas para mandar recado, para enviar mensagens. Elas usam, e a gente usa os entrevistados, está tudo certo, é assim que a banda toca. Muitas vezes os entrevistados utilizam a imprensa para enviar mensagens, para passar aquilo que eles querem e com um objetivo muito específico. O Ramon Dias topou dar essa entrevista também para poder, de certa forma, conquistar o torcedor corintiano e gerar, obviamente, uma agenda positiva dentro da opinião pública para que isso repercuta positivamente e faça com que a diretoria pese um pouco na sua análise da permanência do Ramon ou não. Tudo isso para dizer para vocês de que o Ramon, nessa entrevista, a todo momento disse que gostaria de ficar, que entende o Corinthians como um clube para disputar títulos e que ele não gostaria de comandar o Corinthians apenas para fugir de um rebaixamento, que ele gostaria de comandar um Corinthians com outras perspectivas, que o Corinthians não pode ficar 2 anos brigando para não cair, como estava, e que ele quer pegar esse elenco agora para disputar títulos com as principais equipes brasileiras e que o Corinthians pode fazer isso. Ele entende que o melhor está por vir, que ele foi contratado justamente para impedir um rebaixamento, mas que o sucesso nas Copas daqui a pouco até gerou uma expectativa maior e, óbvio, depois disso veio a frustração. Então, ele se coloca numa condição de que a missão dele está sendo cumprida, de que o objetivo pelo qual ele foi contratado, ele está cumprindo. E realmente isso é verdade. Bom, se vocês tivessem que colocar fichas, eu adoro fichas. Fichas assim, 10 fichas você tem, Massa. Corinthians estará na Libertadores em 2025 ou não estará? Eu coloco 7 que estará. Na preliminar. 8 que estará. Eu vou ser mais ousado ainda. 8 eu acho que o Corinthians tem estará. mais chance. Acho que a chance é um G8. Ele tem que chegar em 8º lugar. Não, eu sei, mas... Tem que abrir mais uma vaga, é isso, né, Márcio? Mais uma vaga, exato. Tá, mas eu quero fichas. A sua projeção é que ele não ultrapassa o Bahia? Mais ou menos não, isso? Não, e outra, não creio que se o Cruzeiro ganhar,
Botafogo vai ganhar também. Pra mim, essa é a questão. Por quê? Superstição? Não, porque eu acho que... Porque daí não abre... Exato. Não abre... Vai no máximo um brasileiro a mais, é isso? Conta a chance, né? Você tem certo, tá, 2 jogos. Entendi. Você entendeu? Ó, eu vou poupar vocês, então, de fichas. Não, pode pôr a ficha. Não fala. Eu? É? Começo? Eu já comecei. 8 fichas que sim. 6-4. 7-3 pré-Libertadores para o Corinthians. Vamos ver o que diz Vessone, que reclamou da expulsão do Mendes, falou que o juiz quis aparecer. Vessa, garotinho. Vessa, a gente vai te explicar exatamente como ele fez. Mas você pode dar o seu parecer inicial sobre o jogo, por favor. No sonho e na brincadeira. Tudo bem? Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim! Sim. Boa tarde aí, meus caros. Boa tarde a toda a nossa audiência. Primeiro, eu não vi a maneira que vocês conseguiram ver pela televisão, ele voltando para o campo e tal, porque todo mundo meio que só percebeu a hora que subiu o cartão amarelo e ele, para mim, não estava fazendo cera naquele momento, o estádio inteiro não percebeu esse movimento dele fazendo ida e volta, mas acho que a TV deve ter flagrado bem, e ele tomou o terceiro amarelo e está fora da partida contra o Vasco. O Yuri sai no intervalo, parece com uma contratura, alguma coisinha na coxa, então você pode não ter os dois centroavantes, os dois atacantes diante do Vasco no final de semana. Quase 46 mil pessoas de novo, aquela média espetacular do Corinthians, se eu não me engano é o 18º jogo, último 18º jogo seguido do Corinthians acima de 40 mil pessoas, é algo bem importante, porque o time não é essa arrancada agora, é o time que lutou contra o rebaixamento o campeonato todo e está colocando aí quase 44 mil de média, sendo os últimos 18 jogos com mais de 40 mil, acho que é um dado bem relevante. O Corinthians venceu, cumpriu a sua obrigação diante de um Cruzeiro colchão de retalhos ali, né? Porque vários jogadores eu nunca nem tinha ouvido falar assim em termos de nome. E o Cruzeiro começa a partida tomando ali um 2-0, que eu falei, olha, se o Cruzeiro não acordar, ele pode sair daí com uma goleada histórica. Só que depois do 2-0, o outro lado da história não quis dar a goleada histórica, simplesmente parou de jogar. E mais do que parar de jogar, começou rolinho, chapéu, exatamente a mesma coisa que fez contra o Atlético Paranaense, sem pôr nem tirar. A diferença foi o Cruzeiro com time reserva, aperta um pouco, faz 1-0 e não consegue depois fazer mais. O Atlético Paranaense, apesar do momento complicado do clube, do time, era o time titular. Foi lá e meteu o 2-2 e quase virou o 3-2. Então, o Corinthians, que errou contra o Atlético, a gente achava que não erraria mais, voltou a fazer a mesma coisa. Rolinho, chapéu, infiltradinha, canhotinha, jogador que era para fazer um chute direto, Mauro Mendes, em vez de chutar direto, quis driblar o goleiro. Então, isso o futebol de hoje ele não aceita esse tipo de coisa, por mais que você tenha uma diferença técnica muito grande. O Cruzeiro faz o gol e aí fica um jogo apertado até o final, porque aí vem o fator também calor. E aí é impossível você jogar com 32 graus ao meio-dia. Eu imagino que para um holandês, o que é isso? Eu acho que ele deve ter sentido uma coisa surreal de acordar às 7 da manhã. Normalmente o jogador, nos jogos às 11, eles têm que comer carboidrato às 8 da manhã, 7h30, 8 horas, antes de sair do CT, fazer aquecimento aqui e tudo mais, deslocamento. Então os caras metem um macarrão às 8 da manhã, 7h30, 8 horas, tá comendo macarrão no CT. Porque senão o cara não suporta depois o jogo aqui. E aí um calor infernal, o time não consegue mais jogar tão bem. O outro time, que não tem muito nada a perder, fica o tempo inteiro. Cutuca, enfia uma bola, você vê que podia dar perigo, problema, e você fica à mercê daquilo. É um jogo que o Corinthians, eu acho que nem jogou tão bem, para ser sincero, de maneira geral, tirando aquele começo, que é um começo avassalador. Depois não consegue jogar tão bem. É um Corinthians que individualmente vários jogadores muito abaixo. O Garro não pegou na bola do começo ao fim. Então acho que para o Garro o jogo das 11 horas, que ele nunca tinha feito desde que ele chegou no Brasil, acordar cedo, etc., o sol, o calor, eu acho que ele sentiu demais. Ele simplesmente não pegou na bola, o Garro, durante
todo o jogo. O Bidu também mal, vários jogadores individualmente também não foram bem. Mas deu para sustentar a vantagem. Você vê que o calor afeta o próprio torcedor na arquibancada. A pegada do torcedor, aquele grito o tempo inteiro, o incentivo, pedindo para o time muitas vezes sair da mesmice. Nem isso o torcedor conseguia na arquibancada de tanto calor. Esse jogo das 11 horas ele é muito peculiar. Talvez quem está assistindo na TV não tenha muito impacto disso, mas quando você está no estádio, você até está assistindo o jogo, você percebe o quanto isso em campo deve impactar. Mas é o Corinthians que precisava vencer contra um reserva do Cruzeiro e cumpriu a sua parte. Quinta vitória seguida do Corinthians aí no Campeonato Brasileiro. Vem com essa arrancada, vai a 44 pontos, dá uma encostada no próprio Cruzeiro, que aí depende do que eles vão fazer no sábado, e ver o que acontece em relação a pré-Libertadores. Eu ficaria com a chance de pré-Libertadores de 10 fichas. Vocês estão falando uns 8-2, 7... Eu estou mais numa linha ainda de 6-4, porque você tem o Cruzeiro com pontuação a mais e daqui a pouco mais focado no Brasileiro, dependendo do que acontece sábado. O Atlético Mineiro é possível que venha também querendo muito nesse Brasileiro e é um time forte. O Bahia talvez vai se recuperar, não é possível que vai ficar perdendo, cai no Vasco, toma 3, uma hora também vai ter que pontuar. Então eu acho que ainda tem muita gente viva nessa Libertadores, mas é isso. Quinta vitória seguida. E o cumpre a sua obrigação, mais uma vez, dentro da sua casa. É o segundo time que menos perdeu como mandante na competição. Fortaleza tem 0 derrota e o Corinthians 1 derrota para o líder Botafogo. É a única derrota, apesar do quase tempo inteiro conviver na zona de rebaixamento, sustentando Itaquera, seguiu sustentando os pontinhos para o Corinthians e mantendo ele vivo contra o rebaixamento. E agora, nessa reta final, ganhando de Palmeiras, ganhando de Cruzeiro, fazendo um bom jogo do Inter, mas aí tomando empate, o Corinthians conseguiu aí essa sequência de bons resultados e está mais vivo do que nunca aí no sonho e na brincadeira, como a gente vem brincando aí há 20 dias mais ou menos. Fala, corintianada, gente fina do canal, aqui quem fala é o Daniel, trazendo esse vídeo de pós-jogo aí do Timão, vitória importante com gol de Memphis e Yuri na arena diante da torcida, num sol escaldante às 11 horas da manhã. O Corinthians conseguiu vitória, quinta vitória consecutiva e tá aí disputando vaga direta aí para poder chegar na Libertadores do ano que vem, uma pré-Libertadores que para o Corinthians seria quase que um título desse ano, por causa das desfeitas que foram durante o ano todo nas questões dos títulos de Sul-Americana, Copa do Brasil, e o Corinthians agora na reta final com um time mais ajustado tem aí essa probabilidade de conseguir chegar no campeonato da Sul-Americana do ano que vem. Corinthians que por enquanto só disputa Campeonato Brasileiro e Paulistão do ano que vem, tem aí como meta importante conseguir essa vaga para pré-Libertadores da próxima temporada. Destaque importante da partida, Memphis acaba sendo desfalque para o próximo jogo do Corinthians contra o Vasco no final de semana. Jogo importante aí para essa sequência que envolve essa tentativa de chegar numa Libertadores para o ano que vem. O jogador aí acabou sentindo fora de campo, voltando para dentro de campo, paralisando a partida e o árbitro acabou punindo com um cartão amarelo, que se concretizou o terceiro cartão do jogador, que vem sendo extremamente importante para o Corinthians. E também teve a situação do Yuri Alberto, que acabou sentindo uma contratura muscular, também é dúvida para o próximo jogo. O Corinthians aí que pode ir para a partida importantíssima, tentando a sua sexta vitória seguida, sem dois jogadores importantes e titulares, Memphis Depay e Yuri Alberto. Deixa aí nos comentários o que você achou do pós-jogo, das informações do Corinthians. Amanhã a gente está de volta com mais informação. Valeu, um abraço e vai Corinthians!